Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe, de segunda a sexta, você pode acompanhar a gente ao vivo, às 1h30 da tarde e sempre com uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E os nossos encontros habituais dos finais de semana, aos sábados, às 3 da tarde, e aos domingos, uma outra edição do painel, às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Sempre com personalidades da região e do Brasil aqui, passando pelas nossas bancadas para debater, para discutir, para aprofundar os assuntos importantes, não é? A pauta e os temas que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. O programa está gravado nessa edição, portanto, não há a possibilidade da sua interação conosco, como você está acostumado, né, diariamente, tanto pelo telefone quanto pelo nosso espaço importante pelas redes sociais. Mas, com certeza, você vai acompanhar aí um debate importante a respeito de história, de cultura, enfim, especialmente ligado ao Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Eu já aproveito para anunciar aqui os companheiros que fazem o painel regional comigo nesta edição, que participam com a gente aqui. Aqui, tecnicamente, sempre pelo lado esquerdo, a gente começa com o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e ao lado dele o professor Clóvis Pimentel, que atua no Instituto também. E aqui ao meu lado direito, não é? A companheira jornalista Noemi Macedo, mais uma vez com a gente, e quem está com a Noemi é a Ione Furukawa, nesta edição do painel regional, que está gravado, não é? Atenta a que foi produzido aí pela equipe do nosso time aqui do painel regional. Eu aproveito para cumprimentar todos que participam com a gente aqui. Paulo Eduardo Costa, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui podendo falar para o nosso público telespectador e contar um pouquinho do nosso tradicional e histórico Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Muito bem, vamos tentar destrinchar e aprofundar bastante esse tema que é muito salutar para todos nós, né? Professor Clóvis Pimentel, obrigado também pela presença. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Importante a gente estar aqui nesse meio de comunicação para podermos divulgar o trabalho e a preservação da história do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Muito bem. Com a gente também a companheira jornalista Noemi Macedo. Tudo bem, Noemi? Tudo bem, querido. Boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu estou muito feliz estar com os meus companheiros, meus colegas, meus confrades do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. E estou mais feliz ainda porque este programa está no ar no domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, quero aproveitar um abraço especial a todas as mulheres e o meu abraço de conscientização a todos os homens também. Muito bem. Parabéns a todas as mulheres, especialmente representadas aqui no programa, nesta edição, pela Noemi e também pela nossa Ione Furukawa, companheira também jornalista, dia a dia, sempre presente com a gente aqui. Hoje atenta não às suas participações, claro, mas ao que é produzido pela equipe do painel. Tudo bem, Ione? É isso mesmo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, convidados. Boa tarde especial a Noemi, a nossa mulher da mesa, mais madura do que eu. Feliz Dia Internacional da Mulher. E a você aí de casa também. Feliz Dia Internacional da Mulher. Para as mulheres e para os homens, essa conscientização que a Noemi já deixou também. Muito bem. A gente vai falar muito, então, sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Vamos fazer uma tomada geral aí do Instituto, né, os principais objetivos, enfim, né? E basicamente o que é que significa o Instituto Histórico. Temos um em Santos, temos um em São Vicente, que é o Paulo Eduardo preside, a Noemi atua lá também como professor Clóvis Pimentel. Então, muita gente nem sabe o significado do Instituto Histórico Geográfico, para que serve, por que ele é mantido, por que as pessoas se doam, né, para poder manter uma entidade como essa, né, Paulo Eduardo? A gente poderia explicar um pouquinho, né? Olha, objetivamente, o Instituto Histórico e Geográfico, ele é o recipiendário dos fatos históricos e o que os releva, os registra, né? Então, assim, quando a gente fala recipiendário, objetivamente, a gente tem uma noção de que é um receptor da história. E ele é um receptor da história no contexto de que ele acolhe a história e a registra para a posteridade. Então, documentos históricos são guardados no Instituto Histórico, fatos históricos relevantes são registrados no
Instituto Histórico, documentação histórica tradicional. Nós temos, por exemplo, apenas a título de ilustração, uma biblioteca com 70 mil exemplares em livros, objetivamente, alguns dos quais editados em 1850, 1870, quer dizer, livros históricos editados em primeiríssima mão, em edições originais, né? Temos arquivos jornalísticos também, nós temos lá arquivos de vários jornais da região, desde o início das suas edições. Eu ainda esses dias estava dando uma olhadinha dos arquivos do Cidade de Santos, um jornal muito tradicional que circulou em Santos e que a Noemi, inclusive, escreveu para ele durante alguns anos. Então, assim, nós temos lá registros muito importantes. Além disso, o Instituto mantém, além desse arquivo histórico, desse patrimônio histórico, ele mantém um vasto acervo histórico em sentido de arte, de objetos artísticos, objetos históricos, objetos antigos, né, que remontam desde a época da colonização e alguns dos quais até antes disso. Nós temos no Instituto, por exemplo, apenas a título de ilustração, uma área onde estão os elementos paleontológicos, ou seja, animais que ficaram nas rochas e que tem ali uma área de pedras para a gente poder mostrar essa parte histórica. Nós temos também a cultura indígena, desde a época da colonização, por volta de 1532, quando se fundou, tem elementos ali vastos no sentido da cultura indígena. Animais da região que estão lá empalhados para mostrar como é que funciona, animais da Mata Atlântica, mobiliário típico de época. Nós temos, por exemplo, a sala que pertence à família Emerick, tão tradicional, está lá no Instituto instalada. O escritório do Fernando Martins dos Santos, né, Francisco Martins dos Santos, perdão, que foi justamente o fundador do Instituto Histórico e Geográfico. Então, assim, há uma estrutura muito grande de agregamento dessa história e, efetivamente, do movimento sociológico que hoje nos impõe. Apenas um parênteses, um dos meus diretores até um dia desse me disse assim, mas por que nós chamamos só Instituto Histórico e Geográfico? A grosso modo, se você levar ao pé da letra, ele deveria se preocupar com a história e com a geografia, né? E aí eu respondi a ele o seguinte, quando os institutos históricos foram criados, por volta de 1920, 1930, 40, o nosso é de 56, né, se não me engano, nós tivemos aí, não havia o termo sociologia, talvez, ele não era usado como é usado hoje em dia. Então, quando criou-se o Instituto Histórico e Geográfico, é para posicionar geograficamente e da história a conduta e o comportamento do ser humano, e não se ater à palavra em estrito senso, né? Quando você fala em Instituto Histórico e Geográfico, você fala de um centro de estudos e aprimoramento da convivência humana, que abranja aí o comportamento social, o comportamento político, o comportamento técnico, tanto que nós estamos agora retomando a abertura de algumas câmeras temáticas que vão passar a discutir problemas da região, né? Como o painel regional é um programa que discute política da região e os problemas da região, o Instituto Histórico tem essa finalidade também de reunir o que é chamada inteligência da região para poder discutir, em nome da sociedade civil, as soluções para os principais problemas. Então, a intenção é fazer deste espaço o melhor espaço para que se fomente novamente as discussões técnicas, históricas, científicas, sociais, geográficas, em todos os sentidos, e a gente possa atender a comunidade e facilitar o trabalho da administração. Muito bem. O professor Clóvis atua lá no Instituto também, não é? Sim. Eu ocupo o cargo de segundo secretário do Instituto já há alguns anos e eu queria, junto com os nossos confrades aqui, o Dr. Paulo, a jornalista Noemi, lembrar que o Instituto Histórico é uma entidade que não é nossa, é uma entidade que é da cidade de São Vicente. Então, ela está aberta a todos os vicentinos e a todos que lá chegarem. Nós temos praticamente um museu dentro do Instituto, belíssimo, que vale a pena ser visitado. As dependências da Casa do Barão, que são muito interessantes. Enfim, o Instituto ele tem que ser mais, como é que eu diria, utilizado pela população local e pela população da Baixada Santista. Nós estamos também que lembrar que o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ele foi fundado pelo Francisco Martins dos Santos, né? E, na verdade, hoje nós estamos assim, na faixa da meia-idade, como o nosso presidente, para a terceira idade, como a minha. Então, a gente precisa justamente chamar o jovem, chamar o estudante, o universitário, aquelas pessoas mais novas, para poderem compor o Instituto Histórico e Geográfico e dar continuidade ao nosso trabalho. Vocês sentem muita dificuldade com relação a isso? Não? É difícil porque, na verdade, os interesses são outros, não é?
nós temos que dedicar sempre uma parte do nosso tempo ao Instituto. E o jovem, geralmente universitário, ou então que está trabalhando e tal, chega na hora que a gente vai precisar, ele às vezes diz, não, então não dá para ir e passa a fazer outra coisa. E nós temos que contar com eles e já temos alguns novos sócios, vamos dizer assim, mais jovens, e é importante isso para nós. Perfeito. Noemi, pois não? Olha, falar do Instituto Histórico é sempre um grande prazer para mim. Eu adoro a Casa do Barão. A Casa do Barão é a sede do Instituto Histórico, localizada no centro de São Vicente, bem próximo à prefeitura, numa das áreas verdes mais belíssima, é possivelmente a maior área verde com residência em São Vicente. É um local que você respira história. E ele não existe apenas para falar, para lembrar, para ensinar, para discutir história. É também um local de lazer, porque a área verde, tombada junto com a Casa do Barão, é convidativa. No passado nós tivemos, inclusive, animais silvestres no Instituto. Depois, em função do crescimento populacional, esses animais foram perdendo a sua liberdade e até a qualidade de vida. Então, aos poucos, eles foram sendo transferidos para a nossa área em São Vicente, a área municipal, para o Horto. Nós tínhamos os bichos preguiça, que eram a alegria das crianças. E o Instituto faz parte de São Vicente, assim como São Vicente faz parte da história do Brasil. Por quê? O Instituto que este ano completou 56 anos, foi fundado em 5 de fevereiro de 1959, ele preserva, desde aquela época, todo o conteúdo reunido pelo casal fundador, Odete e Francisco Martins dos Santos. Quer dizer, devemos a ele, a esse casal, todo esse patrimônio arquivado, essa coisa, essa riqueza da nossa história, não apenas de São Vicente, mas do Estado e do país. Sem contar que temos muitos elementos de outros países em nossas bibliotecas, porque temos a Casa do Barão, é sede também da Biblioteca Municipal. E começou a Casa do Barão como uma biblioteca municipal. São Vicente, em 1959, não tinha uma biblioteca. Os estudantes não tinham um local para pesquisar. E foi com o acervo deste casal que começou a primeira biblioteca em São Vicente. E hoje nós temos 2 bibliotecas. Uma do município, aberta a todos os estudantes, e a outra da própria casa, do próprio instituto. Então, o local, gente, é rico em história. Mais interessante, a história verídica da nossa formação social. Então, o Instituto está sempre aberto a receber visitas, a receber os colegas, a receber o turista. E o Paulo, na sua administração, está procurando dinamizar. Voltamos ao ciclo de palestras, não apenas voltada para a história, mas principalmente para isso. Reuniões festivas, lançamentos, inclusive recentemente tivemos o lançamento de livros, lançamento de uma exposição que está aberta ao público. O Instituto Histórico é isso. Muito bem. A que vocês atribuem essa dificuldade aí, em geral, né, que a gente vê do brasileiro, né, em preservar a cultura, em preservar a nossa história? Enfim, vocês devem passar por esses perrengues, por essas dificuldades lá no Instituto, né? Engraçado, curiosamente, eu tenho um entendimento, e vou te dizer até uma coisa muito pessoal, eu tenho entendimento que a falha é nossa, o erro é nosso, né? Nós estamos errando. Objetivamente, a ausência do Estado dentro de algumas comunidades
faz com que as pessoas não fomentem a cultura, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma favela onde há altos índices de violência, onde não há uma creche, onde não há uma escola, onde não há um ambulatório, há ausência do Estado. A cultura, da mesma forma, ela tem que ser plantada e regada todos os dias para que ela se sedimente, né? O erro, na verdade, é de todos nós administradores. E quando eu digo administrador, não só o administrador público no sentido político, mas o administrador da sociedade civil, que é o nosso caso. Então, o que nós fizemos? O Instituto, por exemplo, para abrir um novo leque, eu comecei agora, nós temos implementado lá vários cursos de formação profissional e semiprofissional para jovens, então isso estimula a frequência. Começamos a criar agora algumas câmaras temáticas que vão passar a fazer discussões técnicas em cada área específica. A primeira delas é a discussão técnico-política, então vamos reunir políticos e gente ligada à área para discutir melhores soluções para os problemas que se avizinham. E pretendemos reunir biólogos, pretendemos reunir historiadores, precisamos reunir a inteligência da região para fomentar essa discussão e para fomentar essa frequência. Então, hoje, por exemplo, até o professor Clóvis estava dizendo com muita propriedade, nós já temos alguns diretores, nós temos um diretor, por exemplo, que tem menos de 30 anos, né? Então, assim, nós estamos vendo que o interesse está recrudescendo e as pessoas estão estimulando esse interesse no processo histórico de conservação histórica e na melhoria da qualidade de vida. Então, isso é fundamental. Apenas um parênteses, Boturão, quando a gente fala de Instituto Histórico de São Vicente, a gente fala de uma história que remonta lá a 1532. Então, vila do exato. do Então, Brasil. quando você fala para as pessoas Instituto Histórico de São Vicente, eu não quero dizer que nós somos bairristas, mas quando eu falo São Vicente, eu falo São Vicente do passado. Eu digo São Vicente que inclui Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Santos mesmo, Guarujá, São Sebastião. O nosso acervo histórico e o nosso acervo de arquivo que temos lá é monstruoso de todas essas cidades. Hoje somos o Instituto Histórico da Célula Máter e essa responsabilidade de conservar este vasto patrimônio histórico, essa estrutura de estudos e essa biblioteca tão bem colocada, é um dos pontos fundamentais da nossa administração de tentar resgatar essa frequência, essa permanência e esse uso desse equipamento público tão bem colocado. Muito bem. Abri para a Ione aqui também com as suas dúvidas e curiosidades sobre o Instituto. Pois não, Ione? O Instituto ele é aberto gratuitamente para quem quiser frequentar, né? Existe algum projeto onde as escolas levem os alunos para lá? Porque eu acho que muitas vezes as escolas fomentam algum tipo de passeios, né, cinema, teatro, mas tem uma coisa legal na cidade vizinha, aqui do lado, e muitas vezes isso é esquecido. Existe algum projeto para que essas escolas estaduais, municipais e até particulares que visitem o Instituto? Na verdade, não existe um projeto, existe um fato, e ele já está acontecendo. Nós já formalizamos um convênio com a Secretaria Municipal de Ensino, através do secretário Felipe Chiarello de Souza Pinto, que vai passar, a partir da próxima semana, a agendar conosco visitas monitoradas de alunos da rede pública, de todas as idades, sem exceção, desde a pré-escola até os alunos da 8ª série, que seria do primeiro grau, nona série, para que eles possam visitar, e cada um no seu segmento. Evidentemente que as crianças terão uma área específica para as crianças se acostumarem com a prática da história, e à medida que eles vão aumentando a idade, terão processos diferenciados. Mas o Instituto passará a receber, já a partir da semana que vem, essas excursões, né, que serão excursões montadas pela municipalidade, e eu gostaria até aproveitar o alcance da TV Santa Cecília de poder dizer aos demais secretários municipais de educação que nós estamos de portas abertas para todo mundo. Quer dizer, quem se sentir à vontade de ir lá para conhecer um pouco da história, teriam monitores que acompanharão essa visita para que as crianças tenham material até didático, de poder usar e dizer, conheci a casa do Barão, lá eu vi isto, de acordo com a faixa etária. Então já está em funcionamento, não só é projeto. Muito bem, acho que é uma iniciativa importante e interessante, né, de fazer essa aglutinação aí, não é? Essa reunião aí de alunos, escolas, enfim, com o Instituto Histórico. Isso é importante, né, professor? É importante a gente trazer o educando desde a mais tenra idade até aqueles que já estão na adolescência ou pré-adolescência, para poder ver e participar da história da cidade, né? Saber que São Vicente realmente é a célula máter, São Vicente está ali representado no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, com uma gama de livros, de objetos, enfim, de fatos, inclusive alguns painéis, quadros que retratam a fundação da vila, etc. e tal. Então é importante que não só
o alunado da cidade, do município de São Vicente, frequente o Instituto Histórico, como também da região todinha e, quiçá, do estado ou do país. O Instituto está aberto, é só agendar e estaremos lá recebendo todos os alunos e todos os interessados, independentes de estudantes. Muito bem, a gente faz o primeiro intervalo aqui no nosso painel regional, primeiro break, né? E já já a gente volta na sequência aqui do programa, tá bom? Em instantes. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do painel regional. A gente ficou muito prazer recebendo nesta edição Paulo Eduardo Costa, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Ao lado dele, o professor Clóvis Pimentel, que atua também no Instituto. E aqui, à minha direita, Noemi Macedo, jornalista, mais uma vez conosco, e a nossa Ione Furukawa, sempre atenta, não é, a tudo que é produzido aqui pela nossa equipe do painel regional. Programa gravado nesta edição, você não interage com a gente, mas está acompanhando, sem dúvida nenhuma, uma série de informações e um debate aprofundado, né, sobre a história de São Vicente, sobre a importância do Instituto Histórico e Geográfico. Mas, para se manter a história, né, para se manter o Instituto em boas condições, evidentemente que não basta apenas boa vontade, né, meu caro presidente? É preciso que alguém colabore, que alguém ajude, a formação aí de parcerias. Aí eu não sei como é que vocês se viram lá para conseguir sucesso nisso. Nós temos buscado essas parcerias desde o início da administração, inclusive parcerias, agora estamos buscando parcerias público e privadas, né? Parcerias privadas com o empresariado da região, que tem colaborado conosco na recuperação e restauração da estrutura física do Instituto. E parcerias públicas, estamos buscando também agora, no sentido de resgatar o nosso patrimônio histórico, né? Nós temos, assim, dois elementos muito importantes dentro da sede do Instituto Histórico, que são aqueles 6.000 metros de puro verde que existe no centro da cidade. Nós temos a casa que outrora pertenceu ao Coronel José Lopes, que é considerada a casa mais antiga de São Vicente, ela está dentro do nosso terreno e ela está passando por um processo de recuperação, já quase finalizado, mas ela está passando por um processo de recuperação, e eu diria nem recuperação, diria restauração, objetivamente, porque você não pode alterar as características arquitetônicas, até porque nós estamos com o bem tombado pelo Condefat. E temos também a Casa do Barão, propriamente, que é a sede do Instituto, onde outrora morou o Barão Kurt von Pritzewitz, um alemão, que durante muitos anos lá esteve, e que depois mudou-se para Limeira, etc, etc. E a propriedade tem muita característica dessa arquitetura. Curiosamente, nós temos até uns pedaços de piso que foram retirados da construção original, em que a marca no chão era uma suástica, curiosamente em função da ligação do Barão Kurt von Pritzewitz com a Alemanha, que era a terra natal dele. Além disso... Ele não era nazista, não? Aparentemente ele era, sim. Era? Aparentemente há teorias aí que dizem que sim, de teorias discutíveis, como diz a Noemi sempre, né? Mas, na verdade, aparentemente ele era ligado, sim, às forças nazistas e tinha uma ligação muito forte com o governo alemão na época. Agora, nos reportando ao que temos lá de estrutura, objetos históricos, objetos antigos, eles merecem e precisam de uma conservação especial. Então, você tem que preservar, por exemplo, a umidade relativa do ar no padrão correto, a iluminação não pode ofender, por exemplo, uma tela antiga, ela tem que ser protegida, o calor não pode ser excessivo, ela não pode sofrer a umidade nem o mofo, porque ela corre o risco de deteriorar. Então, assim, o processo de restauração e de manutenção de algumas peças é muito importante. Nós temos quadros lá pintados em 1850, nós temos livros editados em 1855, 1860, nós temos móveis históricos que são lindos, entalhados ainda, vindos alguns da Bahia, quando eram feitos lá, especialmente por entalhadores específicos, isso no início do Império, quer dizer, então assim, são elementos que além da manutenção precisam da conservação e da restauração histórica. Então, essas parcerias hoje, elas são fundamentais, porque senão nós teríamos que ter um cofre de dinheiro que pudesse manter isso, até porque a mão de obra especializada em restauração é muito cara. Nós conseguimos agora, com uma restauradora... É mais fácil construir do que restaurar. Exato. Nós temos agora, até por coincidência, na nossa diretoria, uma restauradora oficial, profissional,
que é a Sônia Vezá, que é a nossa vice-presidente, e que já se prontificou a iniciar o restauro formal de alguns quadros que precisam desse restauro, entendeu? Então, nós já estamos começando um processo e agora estamos indo conversar justamente com o vice-governador, que coincidentemente é secretário de Estado lá de São Paulo, que vai nos auxiliar e vamos pedir a ele auxílio da Universidade de São Paulo, que está sob o domínio dele, para que nos auxilie na recuperação de algumas peças antigas. Esse governador que foi prefeito de São Vicente. Que foi Exato. prefeito de bem São o Instituto. Vicente, E exato. nosso- Que, aliás, e é nosso confrade. É nosso confrade. Ele é membro do Instituto, é Membro sócio do do Instituto, Instituto, é melhor membro do ainda. Instituto e tal. E aí isso vai ser muito importante para a gente, porque ele conhece as nossas mazelas e vai certamente buscar alternativas que nos possibilitem trabalhar um pouquinho melhor. Quer dizer, pelo que eu entendi, o Instituto precisa, evidentemente, de restauro, de reparos, né? Não só na parte física, mas também no acervo. No acervo. O acervo é mais importante, inclusive, porque o acervo é monstruoso. Para quem vai até lá, as pessoas que não conhecem, que não têm uma noção, quando nos visitam pela primeira vez, ficam impressionadas, né? Pela qualidade do material que nós temos lá, que não é pouco. E a estrutura do museu hoje é uma estrutura muito respeitada, né? Dentro de todo o esquema museológico do Estado de São Paulo. Tanto que o Instituto Histórico tem um lugar de destaque dentro da museologia do Estado em função do seu valioso e inestimável acervo histórico. É muito grande. Muito bem. Professor, correndo atrás das parcerias também, né? Sim, eu acho que é importante a participação não só da juventude, como eu já falei, do estudante, mas também dos empresários, enfim, das indústrias locais, principalmente até as indústrias ali do polo de Cubatão também, que geralmente elas podem, através da Lei Rouanet, participar e colaborar com o Instituto, né, nessa parte de restauração, que é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. E o Instituto vai vivendo e sobrevivendo graças a também colaboração dos seus associados e daqueles que lá frequentam e podem, vamos dizer assim, de uma maneira ou outra, ajudar dentro da sua especialidade. Perfeito. Agora, nós estamos vivendo um momento de crise, não é? O governo federal aí vem tomando medidas aí que conseguem desagradar empresários, né, a trabalhadores, aos Todos. sindicatos, né? Eu não conheço uma pessoa que esteja satisfeita com tudo isso que vem acontecendo aí nesse tarifaço aí, esse pacotaço aí do governo da presidente Dilma, através do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, né? Agora, há uma dificuldade muito grande, normalmente, não é, nos setores de cultura, de história, naturalmente, né? Num momento de crise, não é? Pior ainda. Eu acho que a situação pior ainda, não, Noemi? Com certeza. Acho que no momento de crise, todas as crises pelas quais já passamos, e que muitas ainda virão, é um dos momentos mais difíceis para a preservação física da história. O que a gente sente, para que vocês tenham uma ideia, a casa que o Paulo Eduardo Costa citou, a casa que pertenceu ao coronel José Lopes, a mais antiga de São Vicente, ela foi concluída em 1895. O grande problema, para que você faça uma restauração correta, você tem que pesquisar o material, isso leva tempo e dinheiro. Você tem que correr atrás do material, leva tempo e dinheiro. Os governos, que me desculpem, os governantes, estão pouco preocupados com a cultura e com a história. Por quê? Uma pessoa que conhece a história, uma pessoa que seja culta, que tenha conhecimento, vai questionar muito mais. Por que jogar dinheiro numa obra lá no meio do mato? Desculpa a expressão, uma obra que vai beneficiar quem? Uma indústria? Por que eu vou jogar dinheiro na restauração de um patrimônio histórico, que aí esse pessoal vai lá, fica tomando conhecimento da história, porque é assim, que no passado os governos agiam dessa forma. Então, quanto menos conhecimento tiver, melhor. Então, eu ouvi de um ex-prefeito da cidade de São Vicente, que eu também considero minha cidade, o seguinte: por que eu vou dar dinheiro para a biblioteca se o estudante já tem uma professora na sala de aula que a prefeitura paga? Isso foi, não vou dizer o nome do prefeito,
Isso foi 1900, década de 70. E, no entanto, foi esse mesmo prefeito que criou a primeira biblioteca que está lá no Instituto Histórico. Então, você veja como são as coisas. Eu não vou citar o nome porque ele já faleceu e aí eu seria muito indelicada, certo? Mas foi graças a esse homem... Começa com S, termina com R? Não. Começa com S. Então, mas foi esse homem que tinha pouca leitura, que de tanto a gente insistir, ele foi o primeiro que montou uma biblioteca no Instituto Histórico. Então, quer dizer, as pessoas precisam ser, não é sabatinadas, conscientizadas, mas elas precisam ser incentivadas, cutucadas, principalmente no seu ego. Então, é difícil você conseguir investimento para a cultura? É. Mas se não houver a insistência, a Lei Rouanet é fácil? Não é. Você consegue o fomento, mas você tem que correr atrás. Nós temos grandes expositores aqui, inclusive um fotógrafo não conseguiu fazer uma belíssima exposição em 2013, porque ele não conseguiu patrocínio suficiente. Porque mesmo assim, com a Lei Rouanet, o empresário ainda diz, mas e aí eu vou ter o que de volta? Então é preciso cultuar uma consciência diferente, uma consciência voltada para a história e cultura, porque uma não pode viver distanciada da outra. Então isso parte do quê? Da educação. A educação é onde? Na escola e também no lar, porque se os pais não educarem os filhos na escola, eles não vão aprender educação. Eles vão aprender informação, conhecimento, é diferente. Então, história e educação têm que estar andando juntas, elas têm que andar juntas, e os governos deveriam pensar um pouco mais, por quê? Quanto mais culto o país, mais rico ele é, mais atrativos ele apresenta e mais respeito ele conquista. Conquistando respeito lá fora, você também conquista verbas. Ione, pois não. Noemi, presidente, diretor, repentinamente a gente vê na mídia que são encontrados objetos históricos, documentos, registros, enfim, do passado. Vocês recebem esse material? Como é feita a seleção? Afinal, tudo que englobe a cultura do passado e que acrescente ao acervo é sempre importante. Como é feita essa seleção? Na verdade, quando eu disse que nós somos o recipiendário, ou seja, nós somos o acolhedor dessa história. Então as pessoas, até aviso aqui em casa, quem está nos assistindo agora, digamos que você tenha lá um quadro antigo que não tem interesse em mantê-lo, mas que ele é significativo porque ele retrata um período da história por alguma razão. Ou você tem um livro antigo, um objeto antigo que não tem interesse mais porque você não tem mais onde manter. O Instituto acolhe e recebe, sim. Basta você entrar em contato conosco de segunda a sexta, no 3469-3520. Vou repetir, 3469-3520. E aí, entrando em contato conosco, vai declarar o material que tem. Nós vamos enviar uma pessoa nossa lá para fazer uma análise e vamos recolher esse material que será incorporado ao nosso acervo. E ficará de domínio público. Ele fica sendo visitação pública, de uso público, e é interessante isso, porque se preserva um foco e se estimula a conservação dessa história nesses termos. Então, fique tranquila, as pessoas bastam nos procurarem que nós estamos lá à disposição. Eu só queria abrir um parênteses agora, a Noemi estava falando agora há pouco da dificuldade que nós temos de colocação, de captação de recursos. A diretoria do Instituto já formalizou um convênio com a ANDES, Agência Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai nos facilitar os procedimentos relativos à Lei Rouanet. Então, eu acredito que num futuro não muito distante, nós conseguiríamos começar a fazer abatimento fiscal das grandes empresas de Cubatão, a mesma de São Vicente, no sentido de conseguirmos obter recursos para a preservação e da manutenção dessa história. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque mostra que nós não estamos inertes só assistindo a história passar. A gente está fazendo ela e registrando ela e conservando ela na medida que ela é necessária. Eu queria aproveitar esse gancho, porque se discute muito, porque o brasileiro vota sem convicção, o brasileiro não acompanha o seu deputado, não tem memória com relação ao que aconteceu há 3 meses atrás, o que o seu parlamentar, sem ele votado nele ou não, enfim, o que é prometido em campanha, o que não é feito depois que os governantes assumem, enfim. Como é possível você ter um país de gente aculturada, de gente politizada, se a gente tem essa dificuldade toda, de educação,
a média da educação que está no Brasil é das piores da América Latina. Da América Latina, do mundo, comparado a Chile, Argentina e outros países que têm índice de analfabetização zero, né? E o Brasil ainda está distante de tudo isso, né? E países que respeitam a sua cultura, né? Que preservam a sua história, enfim. Eu queria que vocês fizessem uma análise aí com relação a esse assunto, né? Porque eu acho difícil um país que não tem educação e um país que não dá cultura, não é? Aos jovens, principalmente, não é? Chegar um dia a ser um país de um nível mais desenvolvido, não sei. Turão, o erro é nosso, eu insisto que o erro é nosso, porque a gente costuma generalizar. Não sei se você percebeu, a gente diz assim, educação está uma droga. A gente não aponta o resultado para ela, ou onde é que estão os defeitos. A saúde pública é uma porcaria, mas a gente não vai lá buscar onde é que está o problema da saúde pública. Você já percebeu que quando se fala de político, a gente generaliza? A impressão que dá é que todo político é corrupto, todo político é venal e todo político não tem competência. E, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente tem que buscar encarar o problema de frente, fazer uma radiografia do que está acontecendo e, efetivamente, mediante essa radiografia, aí sim tomar as providências para solucionar o impasse e o problema. O erro é nosso, eu acho. Hoje, por exemplo, eu li no jornal de que há um envolvimento no escândalo da Operação Lava Jato, envolvendo o presidente do Senado Federal e o presidente do Congresso Nacional. Que são situações assim, que embora ainda não sejam oficiais, eles já são objeto de investigação. O que nos desacredita da classe política, é evidente que nos desacredita. Agora, se nós não começarmos a tomar isso como encarar com seriedade e encontrarmos o foco, começarmos a cortar as ervas daninhas, vão passar, o Brasil vai ter que passar do limpo, senão vai ficar a vida inteira a gente discutindo e generalizando. Olha, a segurança pública é uma droga, a saúde pública é uma droga, a educação pública é uma droga, os governantes não valem nada. Não é isso que a gente quer, a gente tem que buscar soluções, porque o problema nós já temos. A América do Sul, de maneira geral, os países mais intelectualizados, e eu me baseio aqui nos nossos vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, eles têm uma cultura muito mais arraigada, a vida deles é muito mais politizada. Eu recentemente estive em Buenos Aires, a cidade inteira parou porque aumentaram 10 centavos o valor do ônibus público, do serviço público. É uma situação que nós temos que encarar no Brasil com um pouco mais de seriedade e parar de generalizar. Quer dizer que não está bom, eu sei que não está, mas vamos aprontar onde é que está o problema e vamos encontrar soluções. Vamos fazer mais um intervalo, né? Rapidamente aqui no painel regional e a gente volta em instantes. Muito bem, a gente retoma aqui o painel regional. Este é o terceiro e último bloco, falando ainda sobre a história, né? Sobre a preservação da história, da cultura, com o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, ao lado do professor Clóvis Pimentel, que também atua no Instituto, Noemi Macedo, companheira jornalista com a gente, e a Ione, sempre atenta aqui a tudo que é produzido, enfim, aqui no nosso time do painel regional, né? Lembrando que o programa está gravado nesta edição, você não pode interagir, não participa conosco, mas com certeza está acompanhando conversa, né? Troca de ideias bastante interessante a respeito da preservação da história, da cultura e a questão educacional também, né, professor? Como nós fechamos o bloco passado falando sobre esse tema, né? É muito difícil você ter um país mais desenvolvido sem dar ao jovem, né, uma boa educação, uma boa cultura e a preservação da história, né? Na verdade, a gente vê que os governos vêm se sucedendo e vários programas, vários tipos de planejamentos, de educação são promovidos, mas ainda não obtiveram o seu êxito total. Eu acho que falta muito ainda para a gente poder chegar um dia e dizer, não, este é o método importante ou interessante para a educação. Porque, na verdade, falta ainda, peca ainda por muita coisa. Com relação à cultura, principalmente, a gente vê que os próprios professores, eles, na verdade, não têm, assim, essa consciência de que é importante a leitura, que é importante o estudo da história, que é importante as tradições, ou que são importantes as tradições, que a visita a museus, que a visita ao Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente é um fator que vai levar e vai despertar ao jovem aluno, né, a vontade e a curiosidade de poder chegar a questionar alguma coisa. E como já foi dito aqui, né, não há interesse dos governos de poder propiciar esta parte cultural. E a verba, toda a verba de governo
qualquer, vamos dizer assim, estágio municipal, estadual ou federal para a cultura é mínima ou quase nada. Então, a gente conta também com o poder público para que ele injete, vamos dizer assim, alguma coisa a mais lá no nosso querido Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, aonde lá se guarda a cultura, a história, a tradição e toda a glória do povo vicentino. Isso, e logicamente do Brasil, né? Muito bem. Noemi, pois não, quais são aí os principais objetivos, o que é que temos aí no calendário para 2015 do Instituto? Olha, o Instituto já começou 2015 de forma diferente. Começamos o ano abrindo as portas do nosso casarão, como chamamos, ao público. Um convite à população. E muito interessante, nós temos uma média de 22 cursos no casarão, no Instituto, com matrículas, alguns ainda com matrículas abertas, e temos recebido muitos jovens, inclusive crianças mesmo, muito interessadas nos cursos de música, cursos de desenho, e temos até culinária infantil, não é isso, presidente? É verdade. Culinária infantil Nós lançamos lá culinária infantil Isso. e culinária para adultos. Isso. Exatamente. Interessante. Os cursos, nós temos cursos de bateria, guitarra, piano, violino, Inglês, informática, mas o mais gostoso, pintura, corte e mas costura. o mais gostoso desse ano é o curso de culinária infantil, que é uma novidade. Esse é inusitado. E você não tem ideia de como isso desperta o interesse da criança. Aguça o paladar, o olfato, é muito interessante. Então, o Instituto começou 2015, eu acho que com o pé direito. Independente dos projetos que temos para exposições, palestras, lançamentos, tardes, né? Vernissagem, nós temos os cursos que para a gente é muito importante e para a população. São preços populares e isso tem nos enchido assim, de alegria. Principalmente porque a criança ou o jovem, quando vai para um curso no Instituto, ele toma conhecimento automaticamente da história, da casa e da cidade em que ele vive. Isso para a gente é muito importante, porque eu digo, o Instituto Histórico, ele e nele se respira história, preservação. Para você ter uma noção, São Vicente é pioneira, eu falo que São Vicente, realmente, primeira cidade, também é primeira no pioneirismo. A Casa do Barão, o Instituto Histórico fica na Rua Frei Gaspar 280, né, no centro da cidade, e é fácil identificá-la. A Casa do Barão, antes de pertencer à Caixa Econômica, o segundo proprietário dela foi um médico de São Paulo, o médico Francisco Jarucci, que instalou na Casa do Barão a primeira clínica cardiológica do país. Na Casa do Barão? A Casa do Barão. A casa tem 38 cômodos, não é isso? 38 cômodos. Então, lá, ele recebia gente de todo o país, da Argentina, da América Latina. E ele tinha, inclusive, condições de hospedar os médicos de fora, as pessoas que vinham para um tratamento longo. Então, a casa já é uma história. Então, a criança, o adolescente que vai ao instituto, fazer um curso ou pesquisar na biblioteca, automaticamente ele já toma conhecimento da nossa história, a história de São Vicente. Então, eu acho que o investimento que a diretoria planejou para este ano começa na formação. E é o que nós já estamos vendo, né? E o retorno, principalmente, que eu acho que está sendo muito bom. Pois não, Ione. Com toda essa diversidade de curso que a senhora falou agora, como é que faz para o jovem se inscrever? As vagas são limitadas, os horários, já começaram os cursos, como funciona? Tenho certeza que o pessoal de casa quer saber também. As vagas são limitadas, né? Porque as nossas salas, o casarão é imenso, mas os cômodos não são, não tem a proporção, a grandiosidade
que o Casarão apresenta, porque são muitas salas. Então, os cursos são com vagas limitadas e alguns necessitam de um espaço maior. Então, as vagas são limitadas. Para a inscrição, basta ir ao Casarão, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, na Frei Gaspar 280. Levar documentação, ir acompanhar dos pais, né, porque é uma responsabilidade. Então, são cursos variados. Tem idade certa? Olha, eu vi cozinha e desenho. Cozinha tem para adulto também, né? Tem. Eu vi meninos de 6 anos fazendo desenho e ele estava desenhando o Homem-Aranha. Então, acho que fica aberto. Aliás, curiosamente, um dos cursos mais procurados é o curso de desenho. É engraçado. Nós tivemos até que ampliar a turma e aumentar as salas, porque o professor se divide entre 2 e 3 salas, especificamente, que superlotam, inclusive. E a procura é muito grande. E agora nós estamos abrindo também cursos de línguas. Vamos ter espanhol e inglês, que nós não tínhamos. Então, estamos abrindo os 2 cursos para formação profissional mesmo, para ajudar as pessoas nesse conceito. E esses cursos já são antigos no Instituto? Alguns já estão lá há mais de 10 anos. Curso de informática tem mais de 10 anos. Violão também. E curso de música já está há mais de 10 anos. Mais antigos, E os professores são remunerados pelo Instituto ou são Na verdade, são parceiros voluntários. Parceiros voluntários. Né? A gente acaba criando uma associação, são cursos profissionalizantes ou de formação profissional, então o interesse é poder habilitá-los ao mercado de trabalho, objetivamente. E é interessante que todos esses alunos que vão até lá participam da vida cultural. Porque, por exemplo, nós tivemos já lançamento de livros, né? Temos já agendado 4 lançamentos de livros. Estamos lá com uma exposição relembrando os grandes mestres, abrimos a nossa galeria de arte mais uma vez agora, para valorizar o artista plástico da região. Temos 7 exposições de arte já agendadas para este ano, quer dizer, então as coisas começaram a funcionar num ritmo bastante mais acelerado, no sentido de realmente ser um polo cultural. Mas um polo cultural de verdade, não uma fantasia, né? Que as pessoas possam conhecer, possam expor suas obras e valorizar esse trabalho que estão desenvolvendo lá. O Instituto, como ele é um guardião da história, ele passou a abrigar, a partir deste ano, a Associação dos Capacetes de Aço, que é uma associação ligada à Revolução do 9 de julho de 1932. Como nós em Santos aqui temos a Associação dos Combatentes, eles, aliás, só tem um vivo. Eles não gostavam que se chamasse ex-combatentes, eles são combatentes de 32, né? O nosso Instituto de São Vicente agora também acolhe a Associação dos Capacetes de Aço de 32, aonde eles lá farão as suas reuniões, as suas comemorações, as suas solenidades e, inclusive, também levando ao ponto máximo no dia 9 de julho, que é feita a solenidade da única revolução que existe no Brasil, que apesar de perdedor, ele é comemorado, que é o 9 de julho. Agora, só tem um ex-combatente vivo? Aqui em Santos. Em Santos. Em São Vicente não tem mais nenhum. São Vicente não tem mais nenhum? Não, eu não sou da associação de lá, sou daqui, mas São Vicente já não tem. Aqui tem um só, de 101 anos. 101 anos? E um olha, ano, realmente está... acabou, né? Ele já é história. Porque 1932, né? Estamos falando 80 de 80 e tantos anos? 83 anos. 83 anos, 83 anos, não é fácil, realmente. Bom, daqui para frente, então, formação de parcerias, né? Manutenção do Instituto, tanto no acervo como na parte física também, né? E o seu mandato prossegue. Com a ampliação desses valores morais que precisam ser revalidados. Né? Isso é mais do que fundamental. A gente percebe que quem não cultua o seu passado não tem presente nem futuro. Né? Quem não estuda o seu passado, quem não analisa os problemas que lhe acometeram no passado, não vai conseguir nunca evoluir. Né? Então, nesse contexto, nós temos a consciência de que nós temos que fomentar essa discussão, né? E além disso, além da estrutura física que está sendo recuperada já, porque aliás, aqui ninguém está aguardando acontecer, nós já começamos a trabalhar como uma locomotiva em alta velocidade. Né? Nós temos que resgatar esse procedimento todo e fazer a máquina funcionar em favor da cultura, da história, da sociologia e da política. Eu quero mais do que nunca fomentar a discussão política.
Eu acho que, e quando eu digo discussão política, não política partidária, eu digo discussão política no sentido de você estabelecer metas, criar objetivos e atacar os problemas que nos afligem de frente, né? E pararmos de elucubrar e ficarmos em fantasias delirantes em cima de fatos ou criando factoides para que alguém se eleja. Não é essa a intenção. A intenção é discutir politicamente a solução dos problemas regionais. E o Instituto vai se propor a isso de maneira bastante objetiva, né? Então, a nossa intenção é fomentar a discussão, é fomentar a inteligência, é reunir, agregar as cabeças pensantes para que encontrem soluções para os problemas presentes baseados nos fatos que nos ocorreram no passado. E criem propostas para apresentar a Exato, né? exato. Que é essa definitivamente é a grande intenção. A gente, no dia a dia, vê na TV, e eu vejo aqui no painel regional, vários políticos contando histórias fantasiosas e delirantes, mas não com o pé no chão. E aí, quando eu ouço, eu me revolto com a situação e eu digo, gente, é uma dicotomia de informação aí. Nós precisamos começar a pensar com seriedade a região. Nós não podemos mais encarar isso aqui como um blefe ou como um trampolim para alguma coisa. A impressão é que a pessoa entra para a classe política com a intenção de criar uma benesse. É como conquistar um trono imperial. É como se sentir o herói do mundo. A gente vê no dia a dia aí esse benefício anacrônico e estúpido para as esposas dos deputados poderem ir a Brasília. É uma coisa surreal, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer que a esposa de um operário vai ganhar um ônibus de graça para visitar a fábrica. É uma coisa surreal isso que acontece. Ou ouvir essas imbecilidades, como eu comentei com você até há bem pouco tempo, relativa à construção de um hospital regional, sendo que nós temos um hospital lá sucateado que poderia ser recuperado. Então, assim, eu não compartilho das fantasias delirantes. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter racionalidade na nossa conduta e esse Instituto Histórico tem que ter essa finalidade, de fomentar essa discussão conquanto recipiendário da nossa história, da nossa presença, da nossa sociologia, da nossa vida do dia a dia. Presidente Paulo Eduardo, obrigado pela participação conosco aqui. Sucesso à frente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e vamos esperar que volte aqui com mais frequência para a gente debater mais sobre história, sobre preservação e sobre a região como um todo, política, enfim, muito bom. Obrigado. Viu? Um prazer, muito obrigado. Professor, obrigado também por estar conosco. Professor Obrigado, um abraço. Noemi, obrigado também pela participação, hein? Eu que agradeço. Ione, valeu. Tá bom? Obrigado a você que acompanhou mais um painel regional, juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa é ao vivo, né? Reprise 8 da noite. No sábado, uma edição às 3 da tarde, uma outra no domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.